Gente, rapidinho, um minutinho antes da gente começar, na verdade eu vim só lembrar vocês, quem não estiver fazendo, para verificar com o CRA da sua unidade, sobre o login e a senha do site, caso você não esteja fazendo ainda, para você fazer o restante do PIEP no site, tá? Tem aulas lá também, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam isso. Vitor, você colocou unidade franca, eu preciso do seu nome completo, tá? Porque se tiver mais de um Vitor aqui, a gente não vai saber quem é, tá bom? Então, coloque o nome completo. Não tem problema, é assim mesmo. Só com o nome completo, tá? Fica tranquilo, de boas. A gente está todo mundo aqui aprendendo, tá bom? Gente, então, façam o restante das aulas no site. Muito bem, Vitor, obrigada. Tá? Por quê? Na verdade, são 30 aulas, né? São 30 horas. 10 horas são as aulas comigo aqui, que vai envolver entre aula e atividade 1 hora praticamente, né? E as outras 20 horas, vocês precisam assistir as aulas do portal, tá? Porque para você conseguir tirar o certificado, você tem que fazer uma avaliação final que fica no site. Então, é ele quem vai te avaliar lá e vai te dar a aprovação para você poder, lá na sua unidade, retirar o seu certificado do PIEP, tá bom? Então, a professora está aqui trazendo esse lembrete para vocês, tá? Para vocês não esquecerem, falar, é só aqui com a professora Luana, tá tudo certo? Não, gente, vamos assistir a aula aqui comigo e tira um dia da semana para você assistir o mesmo tema lá no portal, tá? Então, por exemplo, pega o tema de hoje, assiste aqui comigo e aí depois você, durante até a próxima quinta-feira, escolhe um dia para você assistir o videozinho, assistir a aula do portal do mesmo tema que vai complementar o seu conhecimento, tá bom? Então, essa aqui é a recomendação para vocês. Vamos começar, então? O pessoal está entrando aí. Gente, coloca um joinha aí para mim, de que vocês estão me ouvindo bem, ou não, né? Não sei. Coloca um joia, todo mundo me ouvindo bem. Ok, ótimo, maravilha. Ótimo, muito bom. Só para ter certeza aqui de que está tudo certo. Muito bem, obrigada, pessoal. Então, vamos começar? Algumas pessoas aqui já assistiram essa aula, né? Estão assistindo de novo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu, particularmente, gosto muito, muito dessa aula, tá? É uma aula que fala de um tema, para mim, professora Luana, profissional, adoro, que é falar sobre competências do profissional que são tão exigidos no mundo de hoje, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas competências, ok? Então, bem-vindo todos ao PIEP. Quem está assistindo aqui pela primeira vez, o meu nome é Luana, sou professora da unidade de São José do Rio Preto e a responsável por ministrar as aulas do grupo PIEP, do programa PIEP, né? Alguns alunos me perguntaram, professor, o que significa PIEP? Programa de Desenvolvimento de Inteligência Emocional e Profissional, tá? Então, esse é a abreviatura, né? Do curso de vocês, tá bom? Certo? Então, vamos começar? Vamos lá. Então, deixa eu já printar aqui, que hoje eu vou printar todas as telas possíveis. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as competências do profissional para o mercado atual. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é uma competência, né, gente? Gente, competência é uma habilidade, é uma capacidade de realizar, tá? É uma entrega. A competência não é o que você tem na teoria, a competência é o que você tem na teoria, traz para a prática e vem como uma atitude, como um comportamento, tá, gente? Aquilo que você executa na prática, tá bom? Oi, Érica, o pessoal já está colocando, tá? Eu tenho gente que já começou às 19 horas. Não sei se precisa colocar de novo.
tá bom? Mas, gente, ó, um reforço aqui da Érica do CRA. Quem ainda não colocou o nome completo e a unidade que você estuda, tá? Para você ter presença, tá bom? Então, a Érica solicitou aqui. Eu não estou conseguindo colocar meu nome, como que eu faço? Como você chama? Gisele. Gisele, você é de qual unidade, Gisele? De Franca. Você consegue colocar lá no grupo de Franca o seu nome completo? No WhatsApp? Consigo, no grupo consigo. Então depois você coloca lá, que aí eu copio e colo e mando para ele, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, não. Tchau, tchau, não. Não vai embora, não. Não vou, não. Então, vamos lá, gente. Seguindo. Então, vamos falar sobre essas competências. E para isso, a professora vai começar falando aqui, pessoal, sobre a indústria 4.0. Primeiro, vamos entender o que é a era 4.0. Primeira coisa que a gente precisa entender. Nós evoluímos de uma forma, nós pegamos ali no começo da Revolução Industrial, onde começou as máquinas, né? O foco das empresas era produzir, certo? Então, assim, o pessoal tinha que ter mão de obra operacional, tá? Então, produção em escala ali, 1870. Na época da indústria 3.0 é onde inicia a internet, certo? Mais ou menos ali na década de 70, 80, as empresas começaram a utilizar a internet. Então, já começou a haver algumas mudanças, certo? Onde o trabalho era muito braçal, muito operacional nas fábricas. E esse trabalho, esse esforço físico, passou, gente, a ser um esforço procurado mais pela mente, pela capacidade de criar, de ter estratégia. E aí a gente tem, por exemplo, nos dias de hoje, que é muito mais do que a internet. Hoje a gente tem inteligência das coisas, né? Então, hoje a nossa TV não é só uma TV, é uma TV que acessa a internet, é uma TV que gera, que você conecta outros aparelhos ao redor. Hoje você pode trabalhar com o seu monitor, se você conectar ali um notebook, você consegue projetar na sua tela, né? Hoje você tem, por exemplo, aparelhos de um veículo que vão fazer toda uma inteligência ali da temperatura, do GPS. A gente tem vários aparelhos hoje em dia que já tem a sua própria inteligência artificial para realizar aquela função dele, certo? Então, a indústria 4.0, ela é um momento onde a gente, assim, tem muita coisa que nos dá um certo conforto, mas que exige o quê da nossa parte? Exige que a gente pense, que a gente coloque a nossa cabecinha para funcionar, certo? Porque o trabalho operacional, a gente já tem esses robozinhos, computadores, smartphones, fazendo esse trabalho por nós, certo, gente? Quem diria que a gente, por exemplo, hoje ia trocar mensagem em coisas de segundos, a outra pessoa iria receber? Olha só, sem precisar ligar, não é? Então, olha só como funciona. Hoje a gente tem segurança de informação, né? A gente tem, por exemplo, dados dentro de sistemas e empresas onde eles conseguem cruzar as informações e em segundos eles terem um relatório completo, coisa que há 20 anos atrás a pessoa dobrava um dia no outro dentro do escritório para poder levantar todas essas informações. Então, olha só como a gente veio evoluindo. Só que ao mesmo tempo que a gente veio evoluindo em tecnologia, isso exigiu um novo jeito do profissional se comportar, né? E esse novo jeito está exigindo de nós procurarmos novas habilidades ou melhorarmos essas habilidades, tá? Então, aqui, ó, olha aqui algumas mudanças tecnológicas. Eu trouxe algumas pesquisas para vocês para mostrar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, segundo o levantamento da Universidade de Brasília, até 2026, as funções hoje exercidas por 54% dos brasileiros com carteira assinada têm probabilidade alta ou muito alta de serem assumidas por robôs. Meu Deus, professor, então quer dizer que agora o mundo vai ser tomado pelos robôs e a gente, né? Aí a gente lembra do Skynet, do Exterminador do Futuro, né? Você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo com esse mundo? Calma, gente.
muitas das funções que a gente exerce vai ser substituída por robôs, mas outras funções vão surgir. E esses outros empregos, essas outras profissões, ou esses novos modelos de profissão, vão exigir competências um pouco mais refinadas, que é o que a gente vai falar hoje na nossa aula, tá? Eu trouxe aqui uma notícia do Fórum Econômico Mundial, onde 75 milhões de empregos vão desaparecer por conta da tecnologia até 2022. Então tá aqui, gente, um pezinho aqui, né? Se o período analisado for ampliado até 2030, significa que 400 milhões e 800 milhões de trabalhadores, entre 400 e 800, poderão ser substituídos por máquinas. Claro, essa pesquisa aqui é mundial, tá, gente? Certo? A nível global, tá? Então, olha só quais são as tendências do mundo. Mas e aí, professora, o que vai acontecer com essas profissões desaparecendo? Novas profissões vão surgir, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que nessa mesma pesquisa do Fórum, mostra que no período 133 milhões de novos empregos vão ser criados. Por exemplo, estamos em 2020. Há 12 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém tinha a menor ideia de que, por exemplo, analista de mídia social ia ser uma profissão. Hoje tem gente que ganha dinheiro passando o dia no Instagram e no Facebook, né? Então, para você ter uma ideia, a rede social ela veio como lazer, como passatempo. Hoje, pessoas trabalham especificamente com isso, tá? Então, novas profissões vão surgindo, novas necessidades. E até aquela profissão que já existia, ela muda o jeito de acontecer. Por exemplo, imagine um professor que dá aula presencial, certo? Que não tinha o menor contato. De repente, está todo mundo aqui no Zoom, ligado na sua casa, conectado na aula. Ah, mas aí tem gente que fala, que não aprende direito, mas o que a gente pode fazer com as mudanças do mundo? Se adaptar. Não tem como a gente bater o pé, dar birra. Eu não quero aprender, né? Ah, eu não quero aprender. Não, porque eu sou da moda antiga. Eu também, gente, prefiro presencial. Mas a gente precisa desenvolver habilidade de se adaptar. Por quê? As situações estão exigindo novos formatos de aprendizado. E a gente vai ter que lidar com isso. Certo? Então, é essa pegada aqui que a professora quer trazer para vocês. Tá? Então, a tendência das profissões será focada no pensamento estratégico. Então, as vagas passam do operacional. O que é o operacional? Aquela coisa assim que você não para pensar. Você só faz, né? Uma pessoa está lá digitando. Hoje em dia, é um trabalho que tem muito pouco. Certo? Porque hoje o sistema já tem toda uma pré-definição que a pessoa não precisa digitar, ela só clica e preenche o formulário. Você trabalha em empresas que praticamente você digita muito pouco. O formulário por si só, ele já preenche todas as informações. Então, os softwares que estão surgindo, os sistemas que estão sendo elaborados, eles estão aí para facilitar a nossa vida, para esse trabalho desgastante, está sendo substituído por máquinas para que profissões onde a gente tem que colocar a cabeça para pensar são as profissões mais requisitadas, tá? Então, isso é para qualquer área, ok? Então, como que a gente vai se preparar para concorrer nesse mercado em transformação? O que a gente tem que fazer? E aí, onde a professora vai trazer aqui as 10 habilidades do profissional do futuro, trazido pelo Fórum Econômico Mundial. Uma coisa muito legal, hoje eu estava no meu LinkedIn, dando uma passeada, né? Eu já dei aula aqui do LinkedIn para vocês, o quanto é muito legal, a gente aprende muito. No LinkedIn surgiu uma matéria ali falando sobre as habilidades comportamentais que o mercado estava exigindo. E eu fui dar uma fuçada, né? Para ver, nossa, será se nós estamos com a aula atrasada? Será se a gente não está por dentro? Até se vocês quiserem, gente, eu mando para vocês nos grupos essa matéria, tá? Falando sobre as competências do profissional, né? Então, competências comportamentais mais valorizadas pelas empresas.
Ai, manda sim, professora. Mando. Já estou até com o link pronto aqui. E é muito interessante que vocês vão ver que a maioria do que a gente está falando aqui é as competências que ela colocou aqui no artigo dela. Olha que legal. Né? É claro que tem algumas palavras diferentes, mas que a gente acaba falando dessas habilidades. Mas é um complemento de conhecimento, tá? Então, eu vou jogar depois no grupo, no final da aula, eu vou jogar a matéria para vocês lerem, como um complemento da nossa aula hoje, tá bom? Então, vamos começar aqui por uma que eu acho as mais difíceis, assim, da gente trabalhar, que é você ser um solucionador de problemas. O que isso quer dizer, professora? Que a tendência é as empresas valorizarem pessoas que solucionam problemas, tá? Ah, porque essa pessoa tem uma bola de cristal? Ah, porque ela está desenvolvendo a vivência? Não, gente, porque ela se dispõe a quebrar a cabeça junto com as pessoas aí, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho que tem um desgaste mental muito grande. É você olhar para a situação e você ter um esforço mental de procurar uma solução. Ah, como que eu desenvolvo a capacidade de solucionar problemas? Comece com os pequenos probleminhas. Então, você está lá trabalhando e o seu cliente, toda vez que chega, o produto não está pronto. Como que ele fica sabendo que está pronto? Será que a gente pode fazer para o cliente ter a certeza que está pronto, para ele não perder tempo, para ele não perder viagem? Será que se a gente passar uma prévia do prazo, será se a gente dá uma ligadinha, ou mandar uma mensagem, não vai facilitar? Deixa eu pensar aqui o que pode ser feito. Às vezes você vai encontrar uma solução de um probleminha pequeno, né? Aí daqui a pouco você vai procurar um outro problema complexo e vai dando ideia e vai sugerindo. De repente você já está com aquela mente ativa. É que nem academia, né? Quando a gente começa a academia, como que é? Você já, eu não sei se vocês já foram, ou, sei lá, faz uma caminhada na rua. Como que são a primeira semana de exercício? É a treva, né, gente? A gente fica todo quebrado, né? Um dia, 2 dias, você tá morto. Mas é para qualquer coisa, não é? Para qualquer coisa que você for começar, você não entende ainda o problema, você não, é tudo novo, você está aprendendo. Depois que você Exatamente. aprende, você consegue executar com Muito facilidade. bem, por isso mesmo. Então a gente dá aquela raladinha. Então você começa com um probleminha pequeno e aí você dá aquela esforçada. Não, deixa eu ver o que pode ser feito. Eu sempre falo que parte de você desenvolver essa habilidade é você ter força de vontade, é você querer, é você deixar a preguiça de lado. Porque é muito mais fácil a gente virar para o problema e falar assim, isso não é problema, não é meu. Ai, não vou me desgastar com isso não. Entendeu? E é mais fácil, é mais gostoso, é mais confortável. Para você desenvolver isso aqui, você precisa deixar a sua preguiça de lado. Você precisa começar a encarar os pequenos probleminhas, enfrentá-los, quebrar a cabeça, procurar uma saída para que realmente venha uma ideia interessante, né? Às vezes você não teve nenhuma ideia, mas aí você conversou com a vizinha ali, pareceu, de repente, sabe? Ela vem e fala, nossa, achei a solução, ok? Então, é você ter essa postura de ser uma pessoa, um profissional solucionador, né? Aquele profissional que quer dar sugestão, aquele profissional que quer o melhor. Não que, tipo assim, você tá vendo que tá fazendo errado, não tá dando certo, tá dando problema, e o funcionário tá ali nem aí, ó. Ele tá tão confortável que ele não se importa, né? Então, vamos começar a desenvolver isso aqui. Ah, professora, mas é para que área profissional? Qualquer uma. Qualquer uma. Se você desenvolve uma mente solucionadora, você vai ser um profissional muito valioso. Em algum momento você vai ver gestores, líderes, colocando os olhos em você e falando, eu quero essa pessoa para trabalhar comigo. Eu quero desenvolver o fulano. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Certo? Então, olha que interessante isso aqui. Então, essa aqui é uma das, assim, difíceis, mas que nada é impossível, né? Para qualquer área, isso é verdade. Sei muito bem dessa parte para ser qualquer área. Qualquer área. A gente pode falar aqui de qualquer profissão, de qualquer área que você ocupe, tem como você ser um solucionador. Você pode pegar desde, sei lá,
a recepção, limpeza, jardinagem, na área de atendimento, administração. Sempre tem como você ser uma pessoa solucionadora, tá? É muito interessante que a gente percebe isso em qualquer profissão. Outra habilidade muito interessante é o pensamento crítico. Gente, o pensamento crítico não é você sair por aí criticando os outros, tá? As pessoas confundem pensamento crítico com grosseria, né? Eu tenho pensamento crítico. O que eu faço? Critico todo mundo. Não, isso não é pensamento crítico, tá, gente? Isso Professora, Oi. é uma crítica construtiva, né? Então, crítica construtiva é muito delicado, né? Realmente, eu acredito que existe uma crítica construtiva, mas a maioria das críticas que as pessoas fazem não tem nada de construtivo, é uma desculpa, porque às vezes ela não está feliz com ela mesma e é mais fácil apontar o trabalho do outro e desmerecer o trabalho do outro, né? Então, assim... Ia ser tipo assim, será que ia ser tipo assim, você imagina um jeito que um produto vai estar e você pensa, será que o cliente vai gostar? Isso, pensamento crítico é você, assim, você achou maravilhoso, né? Mas aí você tem que pensar, tá, mas esse é o meu gosto, eu adorei. Né? Será se o fulano vai gostar no gosto dele? Certo? Sabe aquelas pessoas que elas fazem as coisas pensando só no gosto dela, ela esquece que o gosto dela é a minoria. A maioria não vai curtir aquilo ali. O pensamento crítico é que nem esse carinha aqui, ó. Nossa, será que isso aqui pode ser feito de um outro jeito? Será se, por que as outras pessoas gostam tanto disso aqui que eu não gosto? Né? Então, o pensamento crítico é isso. Não é o crítico, Mirella, de eu vou lá e vou acabar com o trabalho seu, por exemplo. Ai, Mirella, você está fazendo errado. Não, mas eu posso virar para você e falar assim, Mirella, será que não tem um outro jeito de fazer? Olha só, você está vendo que eu não ofendo você, eu não estou ali para denegrir o teu trabalho, né? E ao mesmo tempo eu faço você pensar, será que não tem um outro jeito melhor? Olha que legal. Com licença. Pode O falar. pensamento crítico é a mudança. Seria tipo uma mudança. É você aceitar a mudança. Isso. E, na verdade, assim, ó, eu até coloquei aqui a questão da crença. Não quer dizer que você não tem que ter crença, mas que, tipo assim, hoje você está acreditando naquilo, mas aquilo não é verdade absoluta. Né? Amanhã ou depois, em outro momento, essa estratégia já não vai ser legal. Não é porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Não é porque em um cliente deu certo eu fazer daquele jeito que todos vai dar. Aquele cliente, naquele momento, daquele perfil, deu certo. No próximo, eu posso até pegar a minha experiência anterior, mas eu vou fazer esse pensamento crítico. Será que com esse cliente vai dar certo? Será se nesse contexto vai dar certo? Será se eu tenho que mudar alguma coisa? Então, é questionar. O pensamento crítico nada mais é do que questionar. Questione a sua qualidade de trabalho, questione as suas ações, questione as suas decisões. Não para você ficar sempre na dúvida e não entregar um bom trabalho e ficar inseguro. Não, mas para você realmente ver todas as possibilidades que podem estar ali para você melhorar. Tá? Professora, Diga. posso falar uma coisinha? Deve. Eu acho que o pensamento crítico é quando a gente tem a capacidade de analisar, vamos supor, um problema e crescer com esse problema. Desenvolver. Então, Oi? Desenvolver, né? E desenvolver o problema, mas assim, estimulando os outros a pensarem a respeito disso. Não Sim. como crítica, mas como resolução de problemas. Muito, muito bom. É isso. Tá vendo como vocês, alunos, têm a resposta? Olha como eu tô aprendendo. Vocês estão participando, a Ana, o Vitor, a Mirella. Vocês que estão participando, eu estou aprendendo com vocês. E vocês estão me dizendo um jeito de ver o pensamento crítico que eu já vou ter que avaliar para a próxima aula que eu tiver que falar sobre esse tema. Porque eu tenho que pensar, será que o jeito que eu estou explicando, o pessoal está entendendo? Tá vendo? Isso é um pensamento crítico. Porque se eu falar assim, não, Ana, o seu jeito está errado de falar.
O meu jeito está certo. Então, eu não tenho a competência do profissional, eu não posso ser uma professora do século XXI, não é? Então, é isso que vocês estão trazendo, tá? Muito obrigada, gente, pelas contribuições. Gosto muito quando vocês participam. E aí, a gente tem a nossa famosa. Beatriz, não tem problema, fica à vontade, não precisa se desculpar, tá bom? Bem-vinda. A Elisângela falou que o áudio dela tá ficando ruim. Poxa, Elisângela, eu vou pedir pro pessoal desativar e só ativar quando falar, tá bom? O próximo, gente, é a criatividade. Bom, vamos lá. Se você começa a forçar a sua mente a procurar uma solução, se você começa a questionar os seus padrões e a maneira de você trabalhar, uma outra habilidade, ela vai surgindo e fortalecendo, que é a criatividade. Vocês concordam comigo que a criatividade é o esforço das outras competências anteriores? Você começa a solucionar, você começa a criticar. Aí, com a crítica, com o questionamento, as ideias vão surgindo. Se as ideias estão surgindo, logo você vai começar a encontrar uma solução. E na solução, você resolve testar criatividade. Né? Você viu que a criatividade, ela é meio que um resultado dessa sua postura de colocar à prova as coisas. Olha que legal, tá vendo? A criatividade surge. Né? Então, é isso que é um profissional. Essa criatividade não é você criar algo do além, não, gente. Uma nova máquina, né? Uma coisa assim, fora do mundo. Tudo bem se um dia você criar isso, que bom, mas não, a criatividade é as pequenas inovações que você vai fazer no seu dia a dia. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que começar a pensar. Como é que eu fico criativo? Quando você se encontra encurralado, sem saída, e aí você tem que dar um jeito. Não é? Não é assim? Eu às vezes assisto algumas séries, eu acho muito interessante, que às vezes a gente está vendo um filme bem idiota, de repente vem alguma coisa que ensina a gente. Estava vendo esses dias um filme de médico, e o médico estava ensinando o outro, que era mais novo. E o médico falava assim, mas e se a luz acabasse agora? Como é que você terminaria isso aqui? Certo? E aí o outro lá pressionado, não sabia o que dizer, e eles achando ruim porque o médico estava ensinando eles daquele jeito. Mas o que aquele médico estava falando? Criatividade. Porque na hora que falta o recurso, a gente tem que dar o nosso jeito. Não é assim que acontece? Quando não tem, o que a gente faz? A gente tem que dar o nosso jeito. A criatividade, ela vem nos momentos de maior necessidade, tá, gente? É muito interessante quando a gente desenvolve isso aqui. Por isso que, às vezes, o seu professor do curso, em algum momento vai colocar você para fazer um trabalho, e você vai olhar para aquele trabalho, você vai odiar aquele trabalho, porque aquele trabalho está fazendo você quebrar a cabeça. Você está tendo dificuldade, você está se esforçando, você está tirando de onde não tem para poder entregar. E o que você vai começar a desenvolver? Essas habilidades que a gente está trazendo aqui, o pensamento crítico, a criatividade, tá? Isso aqui é muito interessante. Essa outra habilidade aqui, ela é uma habilidade que vai exigir um pouco de maturidade da nossa parte, tá, gente? Um pouco da habilidade de se relacionar com as pessoas, que é a gestão de recursos humanos. Então, o que é a gestão de recursos? Professora, mas então quer dizer que agora todo mundo tem que ser gestor? Não é isso. Mas gestão do capital humano são aquelas pessoas que têm a capacidade de liderar. E para liderar, você tem que influenciar. E para influenciar, você tem que se relacionar bem, você tem que conquistar o respeito das pessoas. Certo? As pessoas têm que olhar para você e você tem que inspirar confiança, credibilidade. Olha que interessante. Não adianta nada você querer que as pessoas te respeitem. Respeito, você não precisa ficar exigindo. Tá? Quando você conquista o respeito das pessoas, esse respeito é dado. Certo, gente? É claro que não é por causa disso que a gente vai aceitar os outros merecer a gente, tá? Mas o que a professora está querendo dizer é que inspire credibilidade nas pessoas. Seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa que ajude, que auxilie quando precisar, né? Então, mas eu não é meu cargo, eu não sou gerente, não importa.
funcionário novo, às vezes não sabe como fazer. Sobrou um tempinho ali para você, por que não dar uma mão, auxiliar, ensinar? Você vai ver que automaticamente ele vai começar a te tratar como um líder, como um tutor, como um mentor, e assim você vai desenvolvendo essa liderança. Tá? Liderança, gente, você não precisa ter um cargo de líder para ser líder. Você precisa ser alguém que inspire confiança nos outros. A sua palavra tem que ser uma palavra de credibilidade. Logo você está desenvolvendo a liderança. Certo? Então, olha só como é algo que a gente pode começar na nossa vida, no dia a dia, né? E coordenação. O que é aqui, gente? A professora vem falar um pouquinho sobre a coordenação. É essa capacidade de uma equipe interagir e aproveitar os pontos fortes uns dos outros. Aqui a gente pode falar da capacidade de trabalhar em equipe, né? Por mais que você não goste, às vezes você não é muito fã de trabalhar em equipe, não tem problema. A gente não é obrigada a gostar. A gente é obrigada a entender. Eu preciso lidar bem com a minha equipe. Então, o que eu posso fazer para unir as minhas forças nessa equipe? Né? Observe essas pessoas. Né? Ah, mas elas não têm nada a ver comigo. Observe, veja como você pode se adaptar. Tá? Às vezes é uma questão da gente parar para refletir, respirar, entender como aquela equipe funciona. E aí você vai encontrar a solução. Novamente você volta na solução, no pensamento crítico. Vocês viram que meio que é base, né? Você volta nisso e você começa a desenvolver a coordenação, que é essa habilidade de trabalhar em conjunto, ok? E a inteligência emocional, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima aula, então a gente vai ter uma aula só para falar sobre inteligência emocional. Gente, base da inteligência emocional. Você é capaz de identificar suas emoções? Você é capaz de assumir as emoções que você está sentindo? Transformar essas emoções? Assumir que você precisa melhorar? Todos nós precisamos melhorar. Às vezes eu faço entrevistas com os alunos, falo, fala meu ponto fraco, ele fala, não tenho. Eu falei, nossa, você está perfeito, você vai para o céu, né? Todos nós temos pontos a melhorar. Todos nós temos o nosso ponto fraco, aquela parte emocional nossa que você sabe que está falhando. Procure identificar isso. Cada dia, às vezes, um pouquinho de nada, mas né, você vai desenvolvendo, você vai melhorando. Porque quando você começar a cuidar das suas emoções, identificar suas emoções, vai ficar mais fácil você entender as dos outros. Não adianta eu querer entender as dos outros se eu não entendo as minhas. Né? Tem gente que é assim. Tem gente que não quer saber das emoções dele, não quer saber e aí quer se meter no problema dos outros. E você não cuida nem do seu. Né? Tem um homem muito famoso, de há 2000 anos atrás, que está lá num livro chamado Bíblia, tá, gente? Independente da sua religião, que ele fala, você fica olhando pro cisco do teu irmão, você tem um negócio no teu olho enorme, né? Então, vamos começar a olhar para as nossas emoções, porque quando a gente entender a gente consegue entender os outros, tá? Então, semana que vem nós vamos ter uma aula para falar só dessa competência aqui, tá, gente? E é claro que com essas outras habilidades, você vai começar a tomar decisões melhores. E uma coisa muito interessante, como você vai amadurecer, você vai ter certeza, você vai ter responsabilidade. Não é só tomar decisão. Tomei a decisão, pô, não. Você vai tomar a decisão, independente se vai dar certo ou se vai errado, você vai assumir a sua responsabilidade. Tá? Julgamento e tomada de decisão, essa capacidade que você tem de ter autonomia, você, naquele momento, você agiu, se você fez bem, você assume a responsabilidade, se o resultado não foi bom, você assume a responsabilidade à frente. Tá? Olha só, não é você, eu fiz, deu certo, eba, vou receber o reconhecimento. Deu errado, a culpa é do fulano, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha equipe. Né? Aqui é a capacidade que você tem de assumir a sua decisão. Que é que muitas vezes as pessoas querem colocar. Né? O resultado da nossa vida na mão dos outros. O resultado da nossa vida está nas nossas mãos. Nós
somos os responsáveis pela vida, né? Pelo caminhar, os resultados que estão acontecendo na nossa vida, bons ou ruins, tá? Então, essa habilidade aqui, ela vem quando as outras, elas vão sendo trabalhadas, ok? E, claro, gente, o que é orientar para servir? Significa que agora eu vou ser submisso de todo mundo, eu vou ser capaz das pessoas? Não! Aqui é muito mais do que você servir as pessoas de maneira submissa, tá? Aqui é a capacidade que você tem de olhar para o seu cliente, como diz o Victor, e falar, será que eu estou oferecendo o melhor serviço? E servir aqui é o atender. Pessoas boas atendentes, em qualquer área profissional, elas vão se destacar, tá? É a capacidade que você tem de falar assim, será que eu estou servindo bem? Será que eu estou fazendo uma boa entrega? Ó, olha quanta coisa boa para a gente refletir hoje. Depois eu vou jogar esses slides lá no grupo de vocês. Então, Tá, professora, só uma coisinha, posso falar? Claro. É rapidinho. Pode. A gente tem a tendência de achar que servir é ser submisso. Mas, na realidade, todos nós servimos em alguma área de nossa vida o tempo todo. Sim, é verdade. Então, gente, eu tô às vezes a gente vocês. compara... Oi? Eu tô servindo vocês. Exatamente. E nem por isso você é uma pessoa submissa, muito pelo contrário, é porque você tem para dar. Então, eu acredito que servir é quando você tem alguma coisa para dar às outras pessoas. Sim. Muito bem colocado, Ana. É isso mesmo. A gente tem que, quando a gente quer dos outros, a gente também tem que oferecer, né? Então, eu vou chegar no aluno, dar uma bronca no aluno, eu estou oferecendo o melhor para ele, certo? Deixa eu só responder aqui rapidinho. Benízia, hoje é a sua última aula, preciso ver no Sebrae? Vê com o CRA da sua unidade, tá? Porque agora você tem que fazer as aulas lá do portal, tá bom? Então, você tem que ver com o CRA da sua unidade, qualquer coisa procura a professora. Vitor, manda os slides? Sim, no grupo lá do PIEP eu vou mandar os slides, tá? Mas muito bem colocado. Eu estou aqui servindo vocês, gente. Atender, a gente acha que é só do atendente, né? Que foi registrado, nome atendente. Não, gente. Todos nós atendemos. Todos nós temos que servir. Porque como que eu vou exigir de vocês alguma coisa se eu não ofereço? Certo? Então, todo mundo aqui serve uns aos outros. E uma coisa interessante, o líder é o que mais serve. Se ele não faz entrega, como que ele vai cobrar? Tá bom? Olha só que interessante. Isso aqui é muito bacana. Não é a questão de submissão, é você ter para dar. Muito bem colocado. Próxima aula eu vou usar essa frase, né? E negociação. Gente, eu não sei o que fazer. Eu tenho 30 segundos, eu acho que eu vou abrir um outro convite para vocês, para a gente finalizar essa aula, nem que seja uns 10 minutinhos. Pode ser, gente? Para a gente finalizar a aula? Rapidez? Então, estou mandando aí para vocês, tá? Pode 10 sim. minutinhos só para a gente fazer o fechamento, tá bom?